Salve, salve carteiro, salve, salve carteira. Vamos nessa para uma deck tech, né, e gameplay com o nosso bom e velho Izete Affinity, certo? Dessa vez eu não tô jogando BO1, né? Tô na melhor de 3, até para ter um certo treino, né? Quando for jogar alguma liga no Magic Online, tô jogando bastante assim o formato Pauper, né? Semanalmente no PCT, só que nessa semana, especificamente hoje, né, houve uma mudança de horários e aí não consegui jogar e aí aproveitei o tempinho livre para voltar pro Arena, né, e aí dar mais uma repaginada, né, no deck, fazer alguns testes, algumas mudanças e tal, e vendo o que é que dá, né. Vamos embora. Começando um simples, né, a cripta, duas cópias. É bem interessante ter pelo menos duas já no main deck, né? Mesmo sendo o melhor de três. Eu não acho interessante deixar todas as cópias de Grave Hate no side. Né? Eu dividi, né? Deixei no caso duas criptas no main deck, né? E duas cópias de extração cirúrgica no side, certo? Eu preferi deixar dessa forma. Mas, no caso, se você preferir, você pode deixar uma cópia, né, da cripta e uma cópia da extração de main deck e depois uma de cada no side. Aí fica a sua escolha, né? Ou usar também outras cartas, né? Mas acho interessante usar quatro cópias de Grave Hate nas 75, né? Eu acho que tipo duas, três cópias pode ser também, né? Dependendo da quantidade de draws que você tem no seu deck ou de tutores, mas eu acho mais interessante, embora eu tenha uma boa quantidade de draws, né, nesse deck, eu acho interessante mesmo assim usar quatro cópias nas 75, beleza? Ornitóptero, tem muito o que dizer, né, sobre ele. Magia de bomba, estou testando uma cópia, certo? Contra fichas, contra criaturas gigantescas, né? Que eu não consiga destruir através de cartas que cause dano, né? Nela. Tem criaturas indestrutíveis em geral. E até para salvar algumas criaturas minhas também, né? Isso aí serve como uma certa proteção. E fora que tem também a opção, essa aí a vermelha, né? Também tem a opção de dar draw. E aí já ajuda também para agilizar a vinda de outras cartas, certo? Ou para eu flipar a Tamil. Uma cópia de Stifle, né? Asfixiar, é extremamente interessante porque, diferente do deck de Tritões, né? Que tem a Tishana, certo? Três manas pro Affinity é um tanto complicado, né? O ideal é ter sempre cartas de custo um, custo 2, né? E aí, disso pra cima, só se tiver afinidade por artefatos, né? Então, acho que isso é muito boa. Gosto muito dessa carta, assim, tem sido muito útil quando vem. E aí, por ser uma mágica instantânea, né? Eu também posso recuperar ela com menos de data 1000, né? Com a segunda habilidade. É essencial essa carta. Eu curto bastante, né? Então tá indispensável, né? Pelo menos uma cópia de main deck. No side não. E acho que um off tá. One off, né? Tá tranquilo. Acho que mais do que isso não, assim, não tem tanta necessidade hoje no meta para estar se usando mais do que uma cópia. Certo? Acho que só uma. Ou se você também preferir usar alguma outra carta no lugar dela, também tá tranquilo. Mas eu me sinto mais seguro, né, pelo menos no G1, jogando com uma cópia aí dessa carta. Beleza? Tamil, né, um dos pilares desse deck, certo? Quando ataca, cria uma ficha de pista, né, que vai ajudar ela a flipar, certo? Já que dá draw. 03 Fly, né, lendária, também é importante porque já ajuda a dar uma reduzida na habilidade da Otawara, certo? E é isso, né? O mais dela, ela dá -1, -0 para cada criatura atacante, né? Assim, me defende um pouco de decks muito agressivos. O -3, como eu estava comentando, eu posso devolver para a mão uma marcha instantânea ou feitiço, né, que eu tenha no cemitério. E se for verde, né, eu ainda adiciono mana, né? A minha reserva de mana, de qualquer cor, certo? Não tenho nenhuma carta verde.
Até pensei em tentar colocar alguma que tenha o custo Phyrexiano, né? Que devolve pro topo e tal. Mas eu acredito, não sei se está liberada pro histórico, mas eu acho que só no Timeless. Não, não verifiquei ainda, né? Não me interessei em verificar. Mas eu acho que não faz muito sentido só para aproveitar essa, digamos que esse bônus, né, da habilidade dela. Só por estar devolvendo uma mágica instantânea ou feitiço para mão, eu acho que já tá ótimo, tá entendendo? Assim, não preciso tentar mudar a configuração do deck, adicionar mais alguma cor só para aproveitar, sabe? Esse mana adicional, entendeu? Não tem essa necessidade. E o -7 é Draw a Lot. Então, muito forte, né? Assim, quando. O interessante dessa carta, da Tamil em geral, é que você. O mais dela, nesse +2, você chega a um ponto em que você fica com 8 marcadores, geralmente, né? Se ela não sofrer tanto dano. Né, se você conseguir deixar também alguns bloqueadores para proteger ela, além dessa habilidade de adicionar marcadores que já protege também, né, protege tanto a mim como ela própria. E aí quando você chega a 8 marcadores, esse -7 dela é ainda mais interessante, né, porque geralmente ela ainda fica viva, né, ainda fica com um marcador para você continuar reduzindo o poder das criaturas que estiverem te atacando. Então é muito forte essa carta. Eu lembro que há um tempo atrás eu até critiquei de uma maneira meio negativa, né? Por não causar dano e tal, por ser lendária. Assim, coloquei um pouco de dificuldade, né? Mas o próprio formato Legacy, né, também já provou por A mais B que ela é sensacional, essa carta. Não tem defeito, não. E aí a segunda mais bomba, né? Para causadores de dano. E também tem a opção de comprar carta, se for com a mana que não seja vermelha, né? A mana azul. Galvanic Blast. Eu costumo usar mais essa carta para finalizar jogos, mas também pode ser uma remoção, né? Emergencial. Então, extremamente forte. O draw mais forte do deck, né? Deixou de ser o monitor e a Togecast, né? O Laçador de Drix é surreal essa carta. O tanto de draw que eu consigo fazer nos jogos é muita coisa. Assim, é muito fácil chegar a 6, 8 marcadores, né? E comprar 3 ou 4 cartas. Muito forte mesmo. Fundição também não tem nem muito o que dizer sobre ela. Né? Às vezes, uma pós-cólera, né? Você começa a encher a mesa de fichas, vence em poucos turnos, né? Ela junto com o Ornitóptero é o melhor start do deck. Né? Já me perguntaram, né, se o melhor start seria fundição com Ornitóptero ou Mana Tamil, né? A resposta é sempre fundição mais Ornitóptero, porque você fazer um 4/4 no final do turno do oponente e já no seu turno você conseguir atacar com uma 4/4, né, no seu turno 2, isso aí sabe, até pro histórico, acho que pro Timeless de repente também, é um start muito forte, muito simples, né, de você fazer com 3 cartas e muito forte, entendeu? Você impõe um clock muito complicado pro oponente, né? Assim, se as outras 4 cartas da sua mão também, né, tiverem, você conseguir sequenciar bem com as outras 4 cartas, né? Se tiver seu segundo terreno, tiver de repente mais 2 jogadas no turno 2 ou pelo menos mais uma, né? Dependendo de repente, aqui seria no caso ou esse pirata, né? Ou de repente um bombardeiro, né? Um bombardeio Goblin, ou esse impacto. Assim, qualquer outra jogada, né, de turno 2 também faz com que seu start seja mais forte ainda, né? E aí se você sequenciar de uma maneira praticamente perfeita, que é no turno 3 você conseguir ativar habilidades ou jogar, né, mágicas, onde você utilize as 3 manas que você vai ter disponível, né, no turno 3, aí é praticamente jogo garantido, né? Então vamos seguindo.
eu deixei essa cópia de Lança Sombria, né? Porque eu tava jogando com a JIT, mas achei um tanto lenta. Mas eu também não quis ficar praticamente sem nenhuma carta que fizesse com que eu tenha, né, assim, condições de recuperar um pouco de vida, né? Porque embora não pareça, mas o histórico, ele aos poucos, assim, com o último banimento que aconteceu, ele vem deixando de se tornar um formato muito para combo e ficando mais agro, tempo, sabe assim? Ainda tem alguns decks de combo, né? Inclusive Food Chain tá complicando um pouco o meio de campo, mas assim, nada absurdo como já foi, né? Com os decks de reanimar, etc. 4 cópias de tambor, tambor das folhas vernais, foi uma edição que na verdade eu estava jogando com 2 cópias só. Porém, eu estava fazendo as pesquisas nas listas desse arquétipo, especificamente no histórico, e no caso no Timeless também, grande maioria das listas estavam jogando com 3 ou 4 cópias. Listas, claro, que tinham, no caso, o X, né? Listas com outra cor além da cor azul, certo? Agora, lógico, as que possuem só a cor azul, né, geralmente jogam com 1 ou 2 cópias. Mas quando trata-se de uma cor a mais, aí geralmente os jogadores estão utilizando 3 ou 4 cópias desse tambor, beleza? E aí o pirata, como eu comentei, criar essa gralha é muito massa, assim, você ter um turno 2 onde você consiga fazer esse navegador e de repente ele, né, dropando um terreno artefato, né, em um ornitóptero, por exemplo, e aí já conseguir criar essa gralha logo no turno 2, aí é a festa, né? Ou de repente fazer ele um ornitóptero e um ataque, né, da Tamil, se você tiver conseguido conjurar uma, né, no primeiro turno. Também é muito bom. E bola de neve, né? Vai gerando valor, você vai criando cada vez mais gralhas, vai sempre comprando cartas, vai ajudando no flip da Tamil. Assim, comprar cartas naturalmente é bom pro Affinity, porque você seca a sua mão muito rápido, né? Então, se você tiver como repor mais rápido ainda, melhor ainda, não é isso? Bombardeio Goblin, não tem muito o que dizer, assim, eu geralmente consigo criar um bom número de fichas, né, com emissário. Qual foi a arena? Beleza. Então é interessante ter essa condição de vitória, de certa forma, ou uma carta que de repente trave um pouco alguma criatura muito poderosa, com lifelink, né, do outro lado, que o oponente tenha um deck de um RW Auras, por exemplo, né, que geralmente a raposa fica muito forte com atropelar, com, né, lifelink, vigilância e tal. Então é interessante ter alguma criatura que possa champar, né, a raposa e ir pingando dano aos poucos, né, no oponente, para depois finalizar com Galvanic, a habilidade da Tamil, voltando a Galvanic usando de novo. Esse impacto fundente eu tô testando, porque eu tô percebendo que, como eu já comentei, né, o formato vem ficando cada vez mais agressivo, né, mais tempo também. Então é em torno de criaturas, né? Até realmente alguns combos também são em torno de criaturas. Então é interessante jogar com um número, sei lá, tipo 10, 15, ou até uma porcentagem maior, né? Tipo 10, 15 ou até 20% no máximo, né? Do deck reservado para remoções, né? Para interações. Então, muito boa essa carta, né? Você pode meio que destruir 2 criaturas só com ela, né? Por conta dessa habilidade que ela, se de repente você causar os 4 de dano, uma criatura que tenha 3 de resistência, né? Você ainda fica ali com o de dano meio que aguardando, né? Para ser causado em alguma outra criatura, né? Então é bem funcional, né, essa carta. Esse Tritão, eu é meio amor e ódio, né? Gosto de usar pelo menos uma cópia, mas geralmente pós-side eu retiro,
porque, assim, mesmo que eu estivesse utilizando algum artefato que protegesse um pouco ele, eu acho que eu não jogaria com mais cópias, porque o que vem acontecendo bastante é eu conseguir fazer ele, né, e aí, antes dele desvirar, né, de eu conseguir desvirar com essa carta e fazer a habilidade, né, para voltar um artefato, geralmente a galera, os oponentes já conseguem destruir, né, causar 2 ou mais de dano, e aí eu fico sem aproveitar as cartas que eu coloquei no cemitério, né. Então, é faca de 2 legumes, né, como diria Dino. Então, vamos seguindo. Opa, tem esse aqui antes. A Fundada de Estopor, assim, essa, acho que é MDF, né, que chama a sigla. Muito forte essa carta, assim, ao meu ver, talvez seja essa uma dos terrenos spells, né, digamos assim, mais fortes do jogo, sem exagero mesmo, porque tem muita coisa, principalmente no caso Eldrazi, né, tiveram um pouco de nerf, mas continuam no metagame. Então, essa carta especificamente contra Eldrazi, né, que alguns naturalmente já não podem ser anulados. Só que tem alguns jogadores que, além disso, também, já para garantir, né, usam a Caverna das Almas, né, para realmente não deixar nenhum ser anulado, entendeu? Então, é uma carta que realmente tem que ter, né, algum tipo de interação assim para mágicas, né, que não podem ser anuladas, ou até realmente para devolver algo que esteja travando o meu jogo, um carne, por exemplo, né? Ele geralmente quando cai eu já tenho que ter um certo volume interessante de criaturas para conseguir destruir ele na base do dano, né? Ou ter essa carta para devolver ele para a mão e aí conseguir usar as habilidades dos artefatos que eu tenho em jogo. O emissário, né, como eu estava falando, é um ótimo criador de fichas também. Então, já deu para perceber que eu gosto de cartas que criam fichas, né? E geralmente as listas jogam realmente com 4 dele, 4 Tamil, né? São 2 mestres, né, nessa arte de criar fichas de artefato, né? Então, no caso a Tamil, ela é uma carta que cria fichas de artefato para meio que se defender e me defender junto. Já ele é a parte meio que agressiva, né, desse deck. Então, num turno onde eu consiga, de repente, com essa habilidade, né, de dobra espacial, jogar 2 dele e ter, de repente, 2 ou 3 cartas de custo 0, né, e jogar tudo, faz um volume de fichas muito bom. E aí já acelera o capa, acelera o monitor. É muito forte. É muito boa mesmo. Conjurado por pensamento, não tem muito o que dizer sobre essa carta. Capa, né, que todo mundo também já conhece, e o monitor. Beleza, 2 cópias de cada, porque realmente são as cartas mais pesadas, né? Eu preciso ter realmente um bom início, né, um bom start com essas 2 primeiras curvas, né, que é de custo 0 e 1, tanto que são ali, ó, 28 cartas. Eu já cheguei a testar 30, né, deixar realmente 50% do deck concentrado só realmente nesses primeiros turnos, mas acredito que realmente 28 também seja um número bom, né? E aí a Arena tá querendo complicar aqui minha vida, mas beleza. Só vai sair. Então, é isso, assim. Vamos pro sideboard agora, né? Expliquei bastante coisa das 60 iniciais. Eu tava testando, na verdade, uma cópia de Krang, né? De novidade, né? Tartaruga Ninjas e tal. Sim, faltou os terrenos, né? Os terrenos é interessante também que eu dei uma boa reduzida. Tô jogando com 15 cópias, né? 15 terrenos. Lá vai o Arena de novo. Não sei porque tá desse jeito, mas beleza. Deixa eu tentar voltar, não foi. Só vai sair de novo. Justamente porque assim, se a gente for fazer um apurado geral de cartas que produzem mana, eu tenho no total, são os 15 terrenos, certo?
As duas cartas dupla face, né? Então, 17, e os 4 tambores, 21. Então, né, um pouco mais do que um terço, acredito que seja mais do que o suficiente, né, para não zicar de manas em geral, beleza? E aí eu não tô jogando com muitas cópias de terrenos artefato, até justamente por conta daquele sweeper, né, que exila tudo que for de criatura e artefato que custe 3 ou menos, né, e depois você pode conjurar ou colocar em jogo pagando 2 manas, né? Se for terreno, vai entrar virado em jogo. Então, assim, acredito que 2 cópias do Assento do Sínodo, né? Uma da Grande Fornalha e uma ponte, né? Izete, já sejam suficiente, certo? Sim. Mais do que isso, acredito que não seja necessário, né? Assim, acho que 4 terrenos artefatos tá de bom tamanho. Uma ilha básica, certo? Bem interessante aí contra alguns LDs, né, que permitem você buscar terreno básico. 4 duais, né, ilha e montanha. 4 fest, também não tem muito o que dizer quanto a isso. Uma canopy, geralmente 2 cópias, eu acho que fica causando muito dano, né? Às vezes só uma já atrapalha bastante, então deixa só uma mesmo, né? Pelo draw, é bem interessante. E a ponte já expliquei. Bom, vamos pro sideboard, que assim nem tem tanto que ser dito, né? 3 cópias de entregar a memória, basicamente contra Eldrazi, né? Que ainda fazem parte do metagame. Não tem como tirar muitas cópias dessa anulação ainda. 2 cópias da extração cirúrgica, né, que eu já tinha comentado a respeito. Uma cópia de agulha medular. Eu estou percebendo que grande maioria das listas estão jogando com Revoker, né, que é tipo basicamente a mesma coisa que a agulha medular, mas é uma criatura, né, custa 1 a mais, um incolor a mais, e ele é uma criatura 2/1. Só que criaturas, né, podem ser, no caso, alvo de mais mágicas, né, mais habilidades e tal. Então eu prefiro a agulha mesmo, né, 1 mana a menos, mas acho mais interessante, né, jogar com ela ao invés do Revoker. Uma bijuteria, isso aqui eu confesso que foi um Ctrl+C, Ctrl+V de um side que não foi, inclusive, do formato histórico, né, foi do Modern, mas vez ou outra aparece um deck louco, então é interessante ter essa carta, pelo menos uma cópia, né, no side. Esfera eu curto bastante, mas eu ainda não consegui fazer bom uso dela. Já testei contra um Fênix, né, que geralmente, né, quer jogar bastante coisa, né, pelo menos 3 mágicas para conseguir voltar a Fênix e tal. Só que não surtiu o efeito que eu gostaria. Até agora não joguei contra nenhum deck onde ela realmente brilhasse, né? Mas tá aí 2 cópias, não vou tirar ainda, né? Vou esperar mais um pouco. 2 cópias da Anunciadora, essa carta que infelizmente demorou bastante para chegar no formato histórico, mas antes tarde do que nunca, né? A Blood, o Magos, né, da Lua na versão azul, né? Tá brilhando bastante no deck de Tritões e não seria diferente no Affinity, né, de side. Deixa eu ver o que mais. Tô jogando com uma cópia, cadê ele? Cadê? Difon. Assim, eu não acho tão interessante pelo fato de não conseguir anular criaturas, né? Mas exilar tem o seu valor, né? E fora que existe também a possibilidade de ser uma free spell, né? E a Fint, quanto menor o custo das cartas que você está jogando, melhor, né? Então é uma carta também muito forte, né? Sem dúvidas nenhuma. E aí 2 ou são 3, cadê? Acho que são 3 cópias, né? Deixa eu tentar.
Três cópias de Desmembrar. Gostaria de estar jogando com um número menor, só que como eu falei, né? Muito deck agressivo. E criaturas com resistência alta, sabe? Criaturas com custo pequeno e que geralmente crescem bastante, né? O Psicatog, tem também uma criatura nova que você vai... ela recebe marcadores na medida que você for descartando cartas, né? Para cada carta que você descartar, ela vai ganhando um marcador de mais um, né? Ela é custo 1. Então, caso eu não consiga, não venha com a Galvanic, né, para destruir essa criatura antes dela, né, ultrapassar a 4 de resistência, né, que é o máximo que uma Galvanic pode causar, ainda tem a opção do Desmembrar, né? Que aí depois disso, né, de 6 para cima, né, de 6 de resistência para cima, só realmente devolvendo para a mão, né? Não tem mais como destruir. Mas é isso. Quase meia hora, né, explicando o porquê de algumas cartas, mas acho que deu mais ou menos para entender como é que tá a cara, como é que eu tô curtindo jogar com esse deck atualmente. E vamos ver como é que se sai aqui numa partida, né? Eu tô assim, o saldo tá legal contra RW Auras, geralmente contra Valakut, né? Assim, Portões, então assim, todo deck em geral que gira em torno de um terreno específico, né? O Lotus também, né? É uma partida que eu tô realmente conseguindo desenrolar legal, né? Tô com mais vitórias do que derrotas. E deixa eu ver. Tem Aura, eu falei Auras, né? Esses decks que giram em torno de algum terreno específico. No caso, estão sendo partidas que eu tô considerando boas, né? Agora, partidas ruins, justamente, decks muito agressivos, né? No caso aí, o B, né, que tem esse Atog. Deixa eu ver o que mais. Reanimar tá lá e cá, né? Basicamente, quando sai de vem, geralmente é vitória. Quando não vem, é derrota. Não foge muito disso. Deixa eu ver o que mais. Partidas ruins. Até agora, Food Chain tá sendo bem chato. Tá bem complicado. Mirror. Eu acho que eu tô me saindo bem, né? Tanto sendo Izete, né? O B, o X, né? Em geral. Ou só azul, né? Mono Affinity também tem uma partida boa, né? Deixa eu ver o que mais. Eldrazi ficou lá e cá, né? Também não considero, hoje em dia, né? Não considero uma partida nem boa e nem ruim, né? Tá equilibrada. E eu acho que é basicamente isso. Não tenho. Assim, não. O formato, o metagame não tá com uma variação muito grande de decks, né? Não foge tanto desses que eu falei, não. Ah, sim, outra partida que tá sendo muito boa também, esqueci de falar, são contra decks. Quer que eu volto aqui, né? Acho que eu vou tirar basicamente o que não vai me dar compras, né? Por enquanto. Já que tenho que repor essas cartas. Contra Sisters, né? Contra decks assim de life game em geral, né? Porque embora a ideia desse deck, né, do Affinity, seja ter turnos rápidos, né, ser explosivo, o deck tem um mid e um late game muito forte. Realmente, assim, o oponente às vezes fica com 150, 200 e lá vai o trem, assim, pontos de vida, mas eu consigo recuperar, porque chega um ponto onde eu compro muita carta, né, com a Tamil, e aí começo a voltar algumas mágicas, né, tipo a própria Galvanic, no caso, e aí com isso eu já consigo tirar algumas criaturas, né,
que ficam ganhando vida, né? Consigo tirar um guia, né? Ou de repente um ocelote, né? Fico sempre champando, né? Com as fichas que eu vou criando, né? A partir do emissário, ou seja, não sei se é esqueço agora, uma criatura que fica ganhando marcadores, né? Toda vez que ganha vida e tal. E aí é tipo uma Figure of Destiny, né? E aí chega um ponto que ele fica indestrutível, né? Voando e tal. Mas aí aquela criatura sempre é bloqueada por alguma ficha, né? Que o emissário cria. E falando nele, né? Chegou. Então não tenho tanta dificuldade, né? Contra decks de life gain. Até agora, não lembro de ter perdido para nenhum deck de life gain. Sabe? Tipo. Company Angels. Sei lá, Boros, né? Em geral. Que também o Boros foi bem nerfado, né? Com o banimento do Ajani. Mas é isso. Boros Energy, no caso. Bom, vamos voltar para cá pro jogo. Não posso fazer o ataque com a Tamil, né? Que tem um defensor cabuloso ali com alcance. Mas aí eu vou basicamente castar o emissário, hardcast mesmo, que aí na volta eu já tento conjurar isso aqui, né? Para comprar 2 cartas, flipar ali a Tamil. Já crio uma ficha também e tal. Só que tá complicado porque o oponente já tem 2 festivais, né? No cemitério. Tem o Nictus gerando muita mana já. 5 ou mais. A partir de 5, né? Já considero bastante para um terreno só. Tá adicionando, né? E aí. Festa na floresta. Tá, nesse jogo dificilmente eu vou conseguir voltar, beleza? Não joguei tanto contra esse deck, não sei como vai ser pós-sideboard, né? Ainda veio carne ali, complicado. Mas acredito que o jogo não seja tão difícil. Por quê? Justamente, esse deck, ele, tudo bem, joga com um número considerado, né, de florestas. Porém, se o Nictus estiver travado, já era, entendeu? Então, é interessante sim subir as 2 cópias da Anunciadora, certo? Posso subir algumas, não necessariamente todas, do Desmembrar. Acho muito interessante a agulha para travar a Kiora, beleza? Pronto, isso aqui também é muito forte, ó. Que aí, caso eu não consiga inutilizar o Nictus com a Anunciadora, tem a Esfera, certo? Também é muito forte. Acho que é isso. Isso aqui também é interessante, né? Para anular o Carne. Assim, indispensável, não serve só contra Eldrazi, né? Muito forte também, principalmente, né? Contra o Carne. E aí vamos ver o que é que sai. Não vejo tanta necessidade de ganhar vida contra esse deck, né? Preciso realmente tentar travar o início, né? Então, deixa eu ver o que é que a gente pode fazer. É bem complicado essa hora de tirar cartas, né? Mas é isso. Eu acho que posso tirar também esse Bombardeio Goblin. Falta bastante carta, né? Porque eu subi também realmente bastante carta pro deck. E já tá acabando ali o tempo. Eu acho que eu vou abdicar realmente dessa remoção. E acho que tirar umas 2 cópias do Ornitóptero. Acho que as outras não podem sair, né? Assim, tô sacrificando um pouco do início, né? Da explosão inicial do deck. Mas é por um bom motivo, né? É por uma justa causa. Eu preciso ter essas defesas, né? Assim, contra a carne, né? Essa anulação que pega Mágica Incolor.
e etc. Vamos ver. Zilhões de Tamils, um emissário, um monitor, uma esfera e um Otawara. Bom, o deck do oponente não tem assim remoção, né, para pegar Tamil. Então, aqui, se eu equipar essa mão é como se eu já tivesse feito um mulligan para 5, né? Que aí dessas Tamils eu só vou realmente aproveitar uma, né? Então vou fazer um mulligan providencial, né? E agora achei mais interessante, porque aí eu posso devolver a grande fornalha, né? Fico ali no turno 1, eu tenho esse entregar a memória. Turno 2 infelizmente vai passar batido, mas do 3 em diante eu tenho anunciadora para praticamente. Vou fazer logo esse terreno virado, né? Para praticamente garantir que o oponente não vai gerar tanto mana, né? Ou eu posso de repente no turno 3 fazer o emissário antes dela, né? Porque depois eu também vou ficar no caso sem mana vermelha. Isso é um tanto complicado. Mas aí também vai do que o oponente fizer, né? Fica ali de propagação e desse bichão aí, beleza. Até agora só florestas, né? Isso não é bom. Bom, já que até agora só foi floresta e um encantado, eu posso. Mas aí talvez o próximo turno seja o turno do carne, né? Então acho que eu já posso fazer aqui pra que hora e ficar com mana aberta para anulação, né? Cadê? Agora acho que é essa aqui dos Behemoths. Esqueci o resto, né, do nome da carta, mas acho que escolhi a correta. Cadê? Pronto, foi a correta. Beleza, passar. E aí, vamos torcer pra ele ter um carne, né? Girar todos os manas aí pra conjurar um carne. Pra tomar anulação na cara. E aí já passou o mouse ali na agulha. De toda forma agora já tem uma boa quantidade, né, de mana. Eu poderia anular, né, essa habilidade, mas não acho interessante. Eu acho realmente melhor guardar essa anulação pro carne, né, que é o que realmente trava muito o jogo do Affinity. Beleza, polo crânio. Nada bom, né? Mas aí seguimos. Bom, pelo menos esse terreno aqui eu vou conseguir travar, né? Esse infelizmente não consegui. Mas é isso. O terreno básico infelizmente tá na mão, né? Declinar. E aí seria bom caso eu estivesse testando ainda com uma cópia de montanha, né? Mas tá tranquilo. A boa notícia é que eu pelo menos vou conseguir travar esse terreno, que já é uma boa, né? Certo, fundição. Bom, já que encontrei uma fundição, aí eu tenho 4 manas agora, né? Bom, aqui eu acredito que o interessante seja fazer logo a anunciadora e ficar com essa mana aberta desde já, porque e no caso meio que ignorar, né, o emissário, porque no próximo turno o oponente pode ter uma explosão punk, né, assim, com Nictus e tal. Então melhor prevenir, né, do que remediar. Certo, floresta de novo, beleza. Acontece, né? Ó, tá vendo?
Mana aberta pro carne. Sem replicar. Pronto. Cada jogador com 2 na mão. Só que ele tem bem mais agressão do que eu, né? Tem 8 de dano, pode até transformar, né? No próximo turno. Bem perigoso para o Lucrano. Capa. Capa. Eu acho que eu consigo. Será que tem como, caso que conjurar isso na dobra? E aqui já vou conseguir criar uma ficha, né? Mas acho que não é o suficiente para fazer ele não. Se esse tritão fosse um artefato, né? Se terra fosse cuscuz, né? Ninguém morria de fome. Mas é isso. Vou causar 2 ali de dano, né? Não tem muito o que ser feito, não vou bloquear essa galera. Ou talvez tente criar uma ficha, né? Pra bloquear pelo menos esse 4/2. E é isso. Infelizmente vou apanhar um pouco mais, né, desse deck. Ok, olha aí, ó. Poderia ter sido bem pior, né? Deixar o Nictus realmente travado. Mas ainda assim o oponente tem uma quantidade boa de manas, né? O suficiente para conseguir transformar. E eu ainda não tenho nada que possa... No caso, seria o Bombardeio Goblin, né? Que justamente como eu comentei com relação ao Auras, seria um bloqueio nesse Polucrano flipado, né? E aí, antes do dano, eu sacrificaria para pingar um de dano no oponente. Mas, já que não é o caso, vou só realmente champar e não tomar tanto dano, né? Porque só nessas 2 criaturas tem 10, né? É bem complicado. Outro bocejo, beleza. Aqui tá muito bem encaminhado, né, pro oponente, mesmo com pouca carta na mão. Assim, já conseguiu impor um clock bem punk. A minha ideia seria tentar voltar de capa, mas aí eu preciso realmente torcer para que venha algum artefato, né, de preferência custo 0. Mas realmente ficaria muito complicado tomar esses 10 de dano, né, ficar só com 2 de vida. Acho que depois seria forçado a bloquear com Tritão e ficaria mais difícil. Bom, já que tudo é ilha, vai entrar em jogo desvirado. E aí é o suficiente para eu conjurar aí o canhoneiro. E ainda assim, eu acho que ficar com a anunciadora, né? Em pé, porque possa ser que eu realmente precise usar ele como bloqueador, né? 8 de vida só, tá bem difícil. De repente usar os 2 para parar o Polucrano e aí conseguir ficar com vivo ainda, né? Para bloquear esse 4/2 na volta, no outro turno, né? Caso ainda tenha mais algum turno. Que aí também eu já vou poder fazer o meu próprio emissário, né? O oponente não tem... agora não tem... Acredito que não tenha mais terrenos na mão, né? Aquela jogada que eu tinha comentado, né? No caso eu posso fazer o dual block ali no Polucrano. Não acho interessante bloquear esse 1/4 usando capa, porque ele depois faz eternizar, né? E aí fica um problema bem pior.
Mas também não estou nem um pouco afim de perder a anunciadora. Eu acho que só champar, né? Esse 1/4 também é uma opção. Ir a 2 de vida. E aí ver o que vem no topo, né? Acho que dessa forma pode ser também. Boa, boa. Porque agora eu fico mais tranquilo em usar. Eu acho que meio que forçado a fazer isso, né? A usar essa anunciadora como bloqueador. E agora a última notícia é que o Capa tá trocando 1/1, né? Com o Paulo Crânio. Devia ter atacado com a ficha, né? Erro que certamente também não vai fazer tanta diferença. Mas é isso. Fazer o champ ali e a trade ali. Fazer as fichas, infelizmente, né? Deu uma de Vormicoil, né? Beleza. Tamil. Tamil infelizmente não vai. Não vai fazer muita coisa. Basicamente GG. Assim, pior seria tentar ficar champando. Não ia conseguir ficar champando o Paulo Crânio por muito tempo, né? Então realmente foi. Acredito que o melhor bloqueio. Não tinha muito o que ser feito, né? Eu tenho a opção, na verdade, aqui de tentar fazer tipo um champ ataque, né? Como chamam. Pra realmente perder a anunciadora e conseguir conjurar o emissário. Só que eu não tenho artefato, né? Pra fazer ficha. Enfim. Não vai fazer tanta diferença nessa altura do jogo, né? Então é isso. Bom, para que o vídeo não fique muito extenso, vou só deixar essa melhor de 3 mesmo. Né? Acabei voltando aí pro Diamante 3, mas tá tranquilo. É isso, estou curtindo essa versão desse deck, né? Independente desse resultado. Que até porque talvez seja o primeiro, né, teste assim contra Devotion, né? Monogreen Devotion. Então é isso, vamos ver se daqui pro fim pro fim dessa temporada eu consigo ter mais jogos, né, contra a Monogreen Devotion. Vou fazer outras mudanças também, né? Eu acredito que tem aí uns 1 ou 2 slots ali no side que eu ainda tô com algumas dúvidas, né? No main deck também tô com algumas dúvidas. Eu cheguei a testar o Arcbound, né? Ravenger, Arconexo, mas não curti tanto porque, embora eu tenha uma boa quantidade de artefatos, né? Consiga produzir uma boa quantidade de artefatos, ele por si só, assim, é tipo um Goif dos artefatos, tá entendendo? Assim, é só uma criatura muito grande, entendeu? Que pode ficar muito grande, né? Ele fica interessante com aquele encantamento, né, que faz as munições e tal. Mas aí, né, o que eu acho interessante seria usar, encontrar, né, nessa lista aqui 8 slots para aí sim, justamente, separar 4 pro Arcbound e 4 para esse encantamento. Que aí sim, eles dois juntos realmente é Bebeto e Romário. Mas é isso. Tamo junto. Se curtiu aí a gameplay, né, e o deck tech, que foi acho que mais tempo de deck tech do que de gameplay, né, mas faz parte. Deixa aí a curtida, comenta qual carta, né, tentaria testar nessa lista, ou se jogaria com algum outro arquétipo, né, algum outro deck que esteja posicionado de uma maneira melhor, né, no metagame. E é isso, se puder também dar uma compartilhada, né, mostrar para algum amigo, alguma amiga, também ajuda bastante. Se inscreva no canal, né, se não for inscrito ou inscrita. E é isso, valeu, abraço!